Fala pessoal, hoje eu quero conversar com você sobre um tema que está queimando muito forte no meu coração. É sobre liderar numa geração cansada, que vive acelerada, mas ao mesmo tempo parece desmotivada para servir. E assim, a grande pergunta é: como é que a gente comunica visão, propósito e chamado num cenário desses? Porque se tem uma coisa que eu vejo, já vi, continuo vendo, você também como líder, pastor, é gente boa, gente talentosa, gente cheia de potencial, mas drenada emocionalmente, sobrecarregada no trabalho, pagando 3 conduções, estudando à noite, vivendo um furacão de ansiedade, e quando chega na igreja, muitas vezes essa pessoa só quer respirar. E aí nós estamos tentando levantar equipes, discipular voluntários, treinar líderes e parece que o ambiente inteiro está esgotado. Pois bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu quero te entregar aqui um caminho prático, espiritual e comunicacional para liderar esse tipo de gente. Porque é o nosso tempo, gente. E a gente precisa aprender a ler o nosso tempo, que é o que a gente vive hoje. Então lá vai. A primeira verdade é que a liderança cansa, mas não precisa adoecer. Isso é mestre aqui. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 40, versículo 29, ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então percebe que isso aí é trabalho de Deus. E a frase é simples, mas profunda. Cansaço não é pecado. Negar o cansaço é que adoece. Então assim, a maioria dos líderes hoje não está desistindo porque perdeu o chamado. Eles estão desistindo porque perderam fôlego. E quando a gente lidera pessoas assim, a pior estratégia é comunicação dura, fria, só baseada em cobrança, sabe? Já deve ter conhecido algum líder assim, talvez você já foi esse líder. O primeiro passo é comunique humanidade antes de exigir produtividade. Isso aqui é de suma importância. Presta atenção nessa frase. O líder que não enxerga o cansaço da sua equipe jamais vai despertar o potencial dela. Pois bem, é isso. Segunda consideração que eu levantaria é: aceleração sem direção gera paralisia. Tem uma frase brilhante de C.S. Lewis que ele escreve no seu livro Cristianismo Puro e Simples, estava até lendo aqui. Abre aspas, a pressa não é do diabo, a pressa é o próprio diabo. Fecha aspas. Ele escreve nesse livro aqui, Cristianismo Puro e Simples. Incrível, por sinal. Hoje eu olho para a igreja e vejo exatamente isso, gente correndo muito, mas correndo para lugar nenhum. E essa pressa sem propósito cria apatia. Sim, apatia. É estranho, mas é real. Quanto mais acelerada a pessoa vive fora, menos energia ela tem para se engajar dentro. E aqui entra a sua principal função como líder, pastor. Enfim, você não lidera pessoas para correr mais rápido. Você lidera para correr com sentido. Nunca esqueça isso. E isso começa com comunicação, porque comunicação não é só o que eu falo, é o que eu desperto. Isso é incrível, gente. Comunicação não é só o que eu falo, é o que eu desperto. Quer motivar alguém? Dá direção, dá sentido, dá horizonte para essa pessoa. Então seria essa a segunda questão. Se eu fosse levantar uma terceira questão aqui, por que as pessoas estão com falta de vontade de servir? É uma pergunta. É aqui que muita liderança erra. Confunde falta de vontade com falta de visão. Não é que elas não querem servir, é que elas não sabem por que deveriam. Olha isso. Não existe dedicação, gente, sem identificação. Então o primeiro trabalho da liderança saudável é clarear o porquê. Tem que ter um porquê. Eu fico pensando aqui, o que Jesus fazia brilhantemente. Ele comunicava propósito antes de comunicar tarefa. Dá um exemplo aí. Vinde a mim, aí você vê, e vos farei pescadores de homens. Você vê lá em Mateus 4,19. Entendeu o porquê? Tem um porquê antes. Antes da responsabilidade, ele apresenta o propósito. Antes da tarefa, ele apresenta já o destino. Olha que incrível isso. Hoje, muitos líderes fazem o contrário. Passam tarefas e esperam que as pessoas descubram o propósito sozinhas. Às vezes, nem ele sabe o propósito. Então, gente, isso não funciona. Pelo menos, não mais. Uma quarta consideração que a gente poderia levantar aqui é o líder como curador de sentido. Eu quero que você memorize essa expressão curador de sentido. É isso que um líder precisa ser hoje. Alguém que ajuda o voluntário a enxergar que ele
faz com peso eterno, consegue entender? Porque quando o jovem acelera o dia trabalhando, estudando, resolvendo mil coisas e chega na igreja, ele precisa ouvir algo assim que faz com que o coração dele acenda de novo. Uma comunicação que levanta, consegue entender isso? Não uma comunicação que esmaga mais essa pessoa ainda. Se eu fosse anotar uma frase, eu diria exatamente isso aqui pra você, e anote, toma nota disso. Numa geração cansada, liderar é reacender, não apenas organizar. Perceba, não é só organizar, tem que reacender alguma coisa. E a quinta questão é como selecionar pessoas certas quando o cenário é desfavorável. Vamos ser honestos aqui, gente. Quando o líder está cansado, o voluntário, ele também está. A tendência é selecionar qualquer um para tapar buraco. E isso é um erro fatal. Seleção apressada gera frustração acelerada. O caminho é justamente esse aqui. Primeiro passo, procure quem já demonstra senso de responsabilidade fora da igreja. Basicamente isso. Gente que trabalha direito, que respeita horário, cumpre o que promete. Se ele não tem responsabilidade na vida, não vai ter no ministério. Passo 2. Observe quem já serve espontaneamente. Isso aqui é incrível, porque já faz sem pressão. Quem já ajuda sem cargo, sem reconhecimento, sem placa, esse é o tipo certo. Terceiro passo, procure gente que escuta. Não existe líder que não saiba ouvir antes de falar. Olha isso aqui. A capacidade de ouvir é o melhor indicador de maturidade. Perceba que o ouvir está linkado com maturidade. Passo 4 é converse sobre o ritmo, expectativa logo no início. Tem que comunicar isso. A comunicação aberta, ela salva relacionamentos ministeriais. Como preparar alguém para servir numa geração cansada, né? Primeiro, treinamento curto e constante, tem que ter treinamento. Pessoas cansadas não conseguem absorver treinamentos longos. Faça encontros menores, semanais ou quinzenais, com um objetivo claro e direto. Feedback leve e imediato. Não demora para passar resposta, retorno. Não espere o voluntário acumular frustração, né? Não deixe o elogio para depois. Elogiar logo após uma ação certa reforça até o comportamento dele, entende? Mostrar impacto também é uma outra consideração. Toda vez que alguém servir, é importante mostrar o resultado. Olha como sua dedicação ajudou alguém hoje, isso muda tudo, olha como é que você foi bem, olha como é que você realizou isso. Criar rotina previsíveis. A ansiedade da geração atual se alimenta da surpresa. Então, assim, quanto mais claro for o sistema, mais seguro o voluntário se sente. Uma outra consideração é encontre e comunique o propósito pessoal. Gente, não existe engajamento sem personalização. É isso mesmo, ó, não existe engajamento sem personalização. Olhe para a pessoa e diga, você tem isso aqui, ó, que você tem, só você tem. E isso é essencial para o reino. Você precisa, ó, tá vendo? Servir, você precisa fazer. Comunicação que levanta a gente cansada. Quero te dar 5 frases que você, líder, precisa aprender a usar sempre. Olha só, primeira frase. Eu vejo você. Segunda, o que você faz importa mais do que imagina. Terceiro, você não está sozinho. 4, você ajuda o ritmo dos outros. 5, Deus chamou para isso. Eu estou aqui para caminhar com você. Olha, frase simples. Essas frases, gente, não são motivacionais. Elas são espirituais. Elas devolvem fôlego para quem já não tem mais. Consegue entender isso? Uma outra consideração, pensa no exemplo de Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 18, você vai ver que, assim, mostra Moisés tentando liderar um povo inteiro sozinho, e chega um momento em que o Jetro, né, olha para ele e diz, o que você está fazendo não é bom, você vai se esgotar. Você vai ver isso lá no capítulo 18, versículo 17, 18. E qual foi a orientação de Jetro? Delegar, ensinar, compartilhar. Mas não foi só isso, tá? Jetro explicou também como escolher as pessoas. Gente capaz, temente a Deus, de boa reputação, ou seja, gente com caráter antes de competência. Se atente a isso, gente com caráter antes de competência. Aplicação para hoje. Geração cansada precisa de líderes com critérios claros. Não dá para colocar qualquer pessoa em qualquer lugar, gente, em hipótese alguma. Vamos falar um pouquinho de exercício prático aqui, né? Se a gente fosse falar de exercícios mais na prática aí, para quem, líderes cansados, que lideram gente cansada, enfim, eu poderia dizer pelo menos 5 aqui, já para você aplicar nessa semana. Faça uma reunião de 15 minutos com a sua equipe. Pergunte, de 0 a 10, qual o seu nível de energia hoje? Isso abre espaço para cura, viu? Uma outra aqui, ó, entregue uma frase de propósito para cada voluntário. Algo curto, nada demais. Você carrega a paz no olhar,
Você tem clareza quando fala. Você é confiável. Cara, eles precisam se sentir importantes nesse sentido. Outra coisa, simplifica uma tarefa. De repente pega uma função que está gigante, e divida em 2 pessoas. Uma outra coisa, tira o seu time da rotina. Ore com eles, fora da escala, sem tarefa, só presença mesmo. Outra consideração importante, conte uma história de impacto da igreja. História gera combustível emocional. Isso é top demais. Uma outra que eu poderia dizer... fechamento com a visão futura. A verdade é que liderar hoje é mais complexo do que há 10 anos, gente. Essa é a verdade. A aceleração aumentou, a energia diminuiu, o ambiente mudou. Mas assim, Deus ele não mudou. O chamado não mudou. E o reino continua avançando. Talvez você esteja cansado, talvez sua equipe esteja exausta, mas lembra de Isaías. Que, pastor? Os que esperam no Senhor renovam as forças. E eu creio profundamente uma liderança que aprende a comunicar propósito, cura qualquer e todo cansado. Todo cansaço que uma geração poderia levar. Isso aí vai ser curado em nome de Jesus. Deus em Cristo abençoe você, sua casa. Até a próxima. Avante!